Seja muito bem-vindo. Amar os nossos inimigos parece muito difícil, mas é aí que mostra a radicalidade do Evangelho. Quando as pessoas doam a sua vida, mesmo nas pessoas que fazem o mal, que no mundo não são pessoas na sociedade boas, mas mesmo assim, a gente tem um coração caridoso com essas pessoas, aí se mostra a radicalidade do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele faz chover sobre os justos e os injustos. O nascer do sol, lindo, maravilhoso, também é sobre os justos e os injustos. Porque Deus é amor. Porque Deus nos ama. E nós, para imitar ao Senhor, mesmo Ele fazendo chover sobre os justos e os injustos, não olhando e não julgando aquele irmão pelo fato de ele estar no mal, mas sabendo que ali tem um potencial de chegar à santidade. Mesmo realizando o mal, a pessoa pode se converter, mudar de vida. Deus é maravilhoso, por isso que Deus é bondoso, por isso que Deus é amor. Deus, Ele é maravilhoso, porque as coisas que Ele faz são todas com muito amor, pelo fato de Ele ser o amor. E nós, para vivermos esse amor, só vamos conseguir se estivermos na graça. E o que é estar na graça? É nós não termos em nós o pecado mortal, que é o que nos tira a graça santificante de nós, a graça de Deus. É como que nós expulsássemos Deus da nossa vida. O pecado mortal, ele faz isso. Ele expulsa Deus das nossas vidas. Mas se nós nos voltarmos para Deus, reconhecer os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, Deus é justo e bom para nos perdoar. Deus quer que nós voltemos para casa. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, o pai deixou ele ir com toda a sua herança. Mas o pai sempre esperava o filho para voltar. Sempre. Deus também é assim. Deus é pai. Nós somos os seus filhos. E quando nós viramos as costas para Deus e mergulhamos no mundo, no pecado, naquilo que não é da vontade de Deus, Deus, Ele também nos espera. Se volte para Deus. Venha para Deus. Saia desse lamaçal do pecado, renuncie a isto e volte para os braços do Pai, que está sempre esperando para nos acolher. Esse Deus é tão bom, esse Deus é Pai mesmo. Ele é Pai bondoso. Não precisa você pensar assim, eu fiz tanto mal na minha vida. Não pense assim. Deus quer que você volte. Volte para Ele, porque Deus quer a tua felicidade. E nós só vamos ter felicidade se nós descansarmos em Deus. E o que é descansar em Deus? É ter diálogo, oração com Deus, é fazer jejum, é fazer o que Ele manda. Isto, fazer o que Ele manda. E é por isso que as meditações diárias que nós temos aqui, no Facebook, no YouTube, no Instagram, é para nós crescermos na graça do Senhor, é aprendermos com a palavra, é crescer em santidade e ver o quanto nós devemos mudar, mas nós podemos chegar a essa mudança perfeita, porque o Senhor fala, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, com Deus, nós conseguimos ser perfeitos.
não aqui na terra, porque o justo peca até 7 vezes por dia. Mas nós estamos indo ao encontro daquele que vai nos limpar e nos fazer santos, perfeitos. A palavra de Deus nos diz em Mateus, para a meditação de hoje, no capítulo 5, no versículo de 5 a 48, liturgia da igreja. Hoje o mundo inteiro reza, medita esta passagem. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o Senhor nos ensina uma coisa muito linda. É fácil nós amarmos quem está próximo, os nossos parentes, amar a esposa, amar os nossos filhos. É fácil. Amar os nossos amigos. Nós vamos ter, muitas vezes, cuidado no que fala para não magoar. Agora, amar o teu inimigo, como diz a palavra aqui, amar os que vos odeiam, aí sim, aí somente um cristão pode fazer isso. Porque quem não é cristão não consegue. E eu falo cristão, o que é? Aquele que tem a graça de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus agindo, aquele que é cheio da graça de Deus. Ele consegue perdoar. E essas pessoas que conseguem perdoar, não é pelas suas próprias forças. O Espírito Santo fez com que as escamas dos olhos caíssem e eles estão agora vendo, estão ouvindo a palavra de Deus, vendo que Deus quer que nós amemos os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Então, quando um cristão convertido que lê a palavra de Deus e vê uma passagem assim: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Quando ele lê essa passagem, ele coloca em prática. Um cristão coloca isto em prática. Mas uma pessoa que lê somente a palavra de Deus para confortar o seu ego é um hipócrita. É uma pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus. Então você pode ler qualquer livro, nem precisa ler a Bíblia. Leia qualquer livro que faça bem para você. Já que você quer somente ouvir aquilo que é bom para você, que motive você, que levante a sua autoestima. E quantos livros tem aí de autoajuda? A palavra de Deus não. A palavra confronta nós. É como uma espada de 2 gumes, penetra até a alma, ao ponto de dividir a alma do corpo. Esta é a palavra de Deus. Então, lendo uma palavra dessa, você começa a se ajoelhar e lembrar de quem você não gosta também. Lembrar de quem é teu inimigo, aqueles que vos odeiam. E é assim, irmão, o cristão. O cristão, ele é diferente, ele é luz neste mundo. Se todo mundo fosse cristão e obedecesse a palavra de Deus, nós teríamos uma sociedade maravilhosa. Mas o que acontece? A abertura do coração para se converter é muito difícil. É muito difícil. As pessoas se fecham para a palavra de Deus por causa do pecado. Nós já nascemos no pecado, o pecado original que vem de Adão, que vai passando de geração em geração. Nós precisamos ser batizados para apagar o pecado original que está em nós. E mesmo assim diz a palavra que nós temos uma inclinação para o mal, ao qual São Paulo fala de concupiscência, inclinação para o mal. Então
tendo essa inclinação, nós vamos ver que nós somos maus. E que nós necessitamos, que nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando entra no coração de um homem, ele se abre à graça, ele chora, ele quer mudar, ele se arrepende dos seus pecados, ele lê a Bíblia e começa a mudar a sua vida. Porque conversão é isso, é ler a palavra, e quando a palavra confronta alguma coisa que eu estou fazendo, eu mudo para ser santo, para viver com Jesus Cristo no céu para sempre, com os santos, com os anjos, adorando a vida inteira o nosso Deus. A vida inteira, eu digo assim, é a vida eterna, porque é para sempre. No céu é felicidade eterna, é alegria eterna. Já pensou um negócio desse? E isso, as pessoas estão cegas. Não querem ouvir a palavra de Deus, ou só querem ouvir aquilo que eles querem. Quando confronta, não quer mudar, não quer converter, não quer se converter. Mas é uma palavra que, quando nós entendemos que nós precisamos ler a palavra e ir mudando a nossa vida aos poucos, nós vamos entendendo que ali está a felicidade, ali está o sentido da vida, do qual Jesus nos criou, Deus nos criou. O sentido da vida é viver para Ele. Que nós peguemos esta meditação, esta palavra, e que esta palavra entre no nosso coração e não saia mais. Que é uma palavra forte para nós levarmos para a nossa vida. Amar os nossos inimigos, amar os que nos odeiam, e nós orarmos, rezarmos por as pessoas que nos perseguem e nos maltratam. É palavra de Deus. Amar aqueles que estão próximos de nós, um filho, um pai, uma mãe, é fácil. Mas amar pessoas que nos odeiam, isso é difícil. E é a palavra de Deus. Ame, meu irmão, obedeça a palavra de Deus para você ser feliz. Deus te abençoe.